Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma breve explicação do que já foi dito na live, quem acompanhou viu, do que é o processo de eutrofização e como é que ele acontece. Bom, como vocês podem ver, aqui já tem uma vasta área de vegetação. Cerca de 80% dessa lagoa, da lâmina d'água dessa lagoa, já foi coberta por vegetação, que aí inclui macrófitas, algas, as próprias tabuas, o capim, que é comum desse solo. E como é que se dá esse processo de eutrofização? O processo de eutrofização começa com um acúmulo excessivo de matéria orgânica. Esse acúmulo de matéria orgânica vai gerando outras consequências, como por exemplo a diminuição da quantidade de oxigênio que fica contida na água e, consequentemente, um aumento de minerais, de vitaminas, de proteínas que são benéficas, que essas plantas necessitam para fazer a fotossíntese. Com essa fotossíntese excessiva, elas vão se produzindo cada vez mais e morrendo cada vez mais. Como há uma grande quantidade de matéria orgânica, uma grande quantidade de plantas, de algas, de macrófitas, não dá tempo dos peixes se alimentarem, das bactérias fazerem a decomposição, e essa matéria orgânica vai só se acumulando. Chega um tempo que não há mais como fazer a troca gasosa de oxigênio do solo para a água, porque toda a lâmina d'água já está coberta pela vegetação. A vegetação consome mais oxigênio do que entrega para a água e, consequentemente, todo esse ecossistema aquático vai morrer por não ter mais oxigênio, tanto para as plantas quanto para os próprios animais que vivem dentro dessa lagoa, dentro dos rios, dentro do corpo d'água em questão. E quais as consequências disso para todo o ambiente? Leva a outro problema ambiental que a gente conhece como defaunação. A gente vai retirar os animais de dentro desse ecossistema, devastando totalmente o equilíbrio. Arthur, mas nesse caso aqui, por exemplo, a natureza ela termina dando seu jeito, né? A gente tem animais aqui numa certa quantidade que antes a gente não tinha. Por exemplo, a cobra d'água, que tem em abundância hoje aqui por causa dessa vegetação, a gente não tinha e hoje você tem em abundância. O jacaré, que quando essa lagoa era completamente limpa, ele não existia, hoje ele está aqui. Aí eu queria perguntar a você, Arthur, qual é as consequências do ser humano tentar intervir nesse processo agora, do jeito que ele está, né? Com essa fauna completamente diferente da década de 80, hoje em dia a gente já viu aqui aquele cachorro do mato compridinho que a gente conhece como furão, certo? Então assim, qual é as consequências para esses animais? Aqui numa área que a gente tem que considerar que até pelo plano diretor de Ceramirim, essa é uma área de adensamento populacional, que já foi construído conjunto, e tem uma área ali que já foi um sítio abaixo para construir casas, para adensar mais população. Quais são as consequências de uma intervenção, uma possível intervenção do homem desse ambiente agora? Tem uma frase que é bem legal, que na natureza nada se acaba, tudo se transforma, tudo se adapta, tudo se dá um jeito. Então, se a gente for intervir nesse novo ecossistema que está se formando agora, a gente vai causar outro impacto ambiental que talvez seja mais nocivo ainda para os animais e para a flora do que a própria eutrofização. Como o tio Regis acabou de dizer, agora há uma população maior de serpentes, há uma população de jacarés que antes não tinham. Então, se a gente devasta todo esse ambiente, toda essa vegetação que tá crescendo, consequentemente a gente vai tirar animais que servem de alimentação para esses animais que são considerados topo de cadeia nesse ecossistema, como o jacaré e as cobras. Não vai ter mais como os anfíbios se reproduzirem, que a maioria das cobras que a gente tem nesse local são cobras que se alimentam de anfíbios, lesmos e caramuchos, e peixes também. Então, se a gente tentar resolver um problema, a gente vai acabar causando um maior ainda, que é retirar todos esses animais de uma forma mais agressiva desse ambiente. A gente vai cortar a alimentação deles, a gente vai cortar um local para eles se reproduzirem, um local para eles se afugentarem. A gente tirando isso aqui vai tirar a galinha d'água, vai tirar socó, vai tirar o próprio carão, que é uma ave que já está bem escassa nessa região. Se a gente tirar esses animais aqui, consequentemente elas são presas para jacarés, os jacarés vão ser invadidos desse local. Os jacarés são extremamente importantes para controlar a população de outros animais que podem ser considerados pragas aqui.
como anfíbios, peixes maiores, como as traíras, a tilápia, que é um peixe herbívoro, mas que causa um excesso de... Ela libera muito composto químico do seu próprio intestino, por ser um animal nativo da África. A água da África é muito mais ácida, tem um pH muito mais elevado do que essa região que a gente está agora. Então, se uma população de tilápia se proliferar aqui, provavelmente os componentes químicos e físicos dessa água vão se alterar, comprometendo espécies que são nativas daqui, como a curimatã, o piau, a própria piaba. Então, manter esse ecossistema do jeito que está, mesmo sabendo que está sofrendo um processo de eutrofização, é essencial para que a gente mantenha a natureza em equilíbrio aqui, porque ela está se adaptando a esse novo modelo.